Fala galerinha da turminha de sexto ano, tudo bem? Aulinha de matemática. Gente, olha onde eu estou, dentro da apostila de vocês. Gente, que fique bem claro aqui, eu vou rolar aqui para vocês observarem que a nossa apostila, tá? Do sexto ano, vamos lá, tá? A nossa apostila inicia-se com exercícios que nós já fizemos nos envelopes 2 e 3, ó. Tudo a gente já fez, ó. Vocês já entregaram, a gente está corrigindo, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Vou fazer umas críticas também aqui sobre o que eu encontrei na hora da correção, tá bom? E vamos lá, ó. Quando eu vou passando a barrinha de rolar, vocês vão perceber que tudo isso a gente já fez nos envelopes 2 e 3 que vocês entregaram, ó. Exercício de século, tudo isso a gente já fez, ó, tá bom? Fizemos essas divisõezinhas, tudo isso a gente fez tanto na aula presencial, que eu corrigi os alunos que estavam presentes, corrigi todos os exercícios dos envelopes, tá? Corrigimos tudo isso aqui. Agora que vai chegar, né, no assunto do segundo trimestre. Gente, o assunto do segundo trimestre, a gente já inicia falando de paridade, tá? Paridade, gente, é você saber se o número é par ou ele é ímpar. É só isso que é paridade, tá? Quando você observar um número, saber se ele é par ou ele é ímpar, né? Então, eu já vou colocar aqui umas dicas, né? Então, gente, quando o número ele é par, né? Quando o número é par, ele tem as terminações, né, 0, a casa das unidades dele tem 0, tem que possuir o 0, 2, o 4, o 6, né, o 6 ou 8, ou eles mesmos. Então, quando você encontrar qualquer número, qualquer número com a terminação com esses números, ou eles mesmos, eles são números pares. Por exemplo, 456. Ele é um número par. Por quê? Porque ele tem uma terminação, a casa das unidades dele é 6. Então, é o que eu falei, tá? Isso aqui é um número par. Então, é isso que é o exercício. Ele quer te mostrar que a terminação do número, para que ele seja par, ele tem que terminar em 0, 2, 4 e 6. Então, tem paridade par. Agora, um número ímpar, tá? Um número ímpar, vou botar esse I aqui maiúsculo, tá? Tá, isso não está na apostila de vocês não, gente. Se vocês quiserem enriquecer a apostila de vocês com essa informação, o aluno que ainda tem dificuldade em saber o que é o número ímpar, não tem aquela brincadeirinha que o aluno faz de empapar, aquilo não funciona muito não, gente. Então, o número tem que terminar em 1, 3, 5, 7, ou 9, ou eles mesmos, gente. Se esses números tiverem os algarismos das unidades contendo esses números aqui, ele é um número ímpar. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou colocar o número 253. Bem, o 253 ele é ímpar, por quê? Porque ele tem a casa das unidades dele é o 3. Então, é só olhar a casa das unidades. Se ele terminar com os números lá listados dos pares, ele é par. Se ele terminar nos números listados aqui do ímpar. Então, isso é paridade. Saber se o número é paridade par ou paridade ímpar. Professor, mas o nome paridade não parece par? Não, gente, parece. Mas no caso aqui, gente, é isso que a gente fala, paridade. Se ele é par ou ele é ímpar. Tudo bem? Aí ele coloca um esquemazinho aqui de número na divisão. Porque para ser par, gente, a gente só consegue dividir por 2 um número par. Ele está fazendo a divisão por 2 aqui, ó. Se a gente divide o número par por 2, ele deixa resto 0. Agora, ímpar não, tá bom?
Então, esse primeiro ele fala sobre isso. Depois ele fala dos múltiplos. Gente, o que é múltiplo de um número? O que são múltiplos de... Vamos botar aqui, múltiplo de 3. Eu represento muito assim, ó, múltiplo de 3. Eu sempre coloco também através de conjuntos, tá? Sempre tem que começar por zero. Aí a gente coloca 3 e vai de 3 em 3. Mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. E assim por diante. Mas lembrando que tem que colocar reticência porque é um conjunto finito. Então, esses são os múltiplos, tá? Agora, múltiplo de 5, de 10, né? Múltiplos de 10, aí você coloca um Mzinho, coloca entre parênteses, que eu gosto de representar assim, tá? Entre parênteses, o número que a gente vai colocar, listar os múltiplos, e os múltiplos representados entre chaves, tá? Sempre começar por zero. Os múltiplos de 10, 0, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Opa! 40 e assim por diante. No final tem que colocar a reticência, tá? Porque é um conjunto finito, tá bom? E aqui ele te dá os exemplos, só que não está colocando nem entre parênteses, nem nada, tá? Nem entre chaves, só listou por listar assim os múltiplos, mas é válido também, tá bom? Então, aqui são os múltiplos de 8, 0, 8, 16, somou 8, 16, somou 8, 24. Agora, esse aqui está errado, tá? Esse 34 aqui está errado, tá bom? Vamos consertar. Conserte aí na apostila, ó. É 24 mais 8 é 32, está errado aqui, tá? Conserte aí na apostila. Gente, essa apostila veio com alguns erros, tá? Que a gente vai consertar ao longo, né? E aqui, os múltiplos de 15, 0 mais 15, né? Colocou 15. Somou 15, 30. Somou 15, 45. Somou 15, 60 e assim por diante. E os múltiplos de 22, 0, 22, mais 22, 44, mais 22, tá? E assim por diante. Isso são múltiplos, tá bom? Agora, divisores, tá? Divisores, gente, aqui ele não coloca nenhum exemplo de divisores. Coloca? Não. Gente, divisores, vou colocar aqui, vou botar um aqui. Botar os divisores de 10, tá? Vou botar números pequenos para poder vocês aprenderem. Já é representado com uma letra D, que eu gosto muito de colocar uma letra Dzinha maiúscula, né? D. Os divisores de 10, gente. O que são divisores? Sempre divisores, a gente começa sempre por 1, porque eu posso dividir um número por 1, né? Não posso? 10 dividido por 1 é 1, é 10, né? Não é verdade? Agora o 2. Todos os números que deixa resto zero na divisão por... A gente sempre, guardem isso, sempre a gente vai testar os números menores que eles, tá? Por isso que eu botei um número pequeno. O 2, gente, zero não, tá? Pelo amor de Deus. O 2, se eu dividir 10 por 2, deixa resto zero? Sim, professor, então 2 é. O 3, não deixa resto zero. O 4, não deixa resto zero. O 5, 10 dividido por 5 deixa resto zero. E toda vez que chegou na metade dele aqui, o próximo é ele mesmo, tá? Então, esses aqui são os divisores de 10. Professor, não tem reticência? Não tem reticência, tá? Então, quando eu colocar o número aqui, a gente tem que ver os números que são antes deles para a gente ver quais são os divisores deles. Vou botar outro exemplo aqui, divisores de 24. Quem são os divisores de 24? Abaixo deles, sempre começar por 1. Lá nos múltiplos a gente começa por 0. Aqui nos divisores a gente começa por 1. 1. O 2. Se eu dividir 24 por 2, professor, 24 é par, então é por 2. Por 3, sim, porque se eu dividir 24 por 3, dá 8. Por 4, beleza, dá 6. 5 não dá, 6 dá, tá? É só fazer a divisão. Se der resto zero é múltiplo. O 7 não dá. O 8 dá. O 9 não dá. O 10 também não dá. O 11 não dá. E o 12? O 12 é a minha metade. Professor, você falou que é quando chega na metade, o próximo é ele mesmo? É ele mesmo, tá? Aí fechou. Não colocar reticência. Então, os divisores de 24 é igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Show? Então, gente, o que diz aqui em negrito aqui, ó? Todo número natural diferente de zero tem como divisores o 1
e ele mesmo. Olha só, tem os divisores o 1 e ele mesmo, não é verdade? Começa por 1 e termina por ele mesmo, tá bom? Então aqui fala dos critérios de divisibilidade, que é bem legal essa aulinha, ó. Para ser divisível por 2, gente, um número é divisível por 2 se ele é par. Se ele for par, você consegue dividir, achar a metade dele. Agora, a divisão por 3, que é bem legal. Ó, a divisão por 3, um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Tá? Vamos pensar de outra maneira. Tá? Olha só, se eu tenho um número aqui, ó, vamos pensar, 72. Será que esse número é divisível por 2 sem eu fazer conta? Eu vou saber se ele é divisível por 3 sem eu saber fazer conta? Gente, é só você somar os algarismos. Ó, 7 mais 2. O algarismo 7 mais o algarismo 2. Dá igual o quê? Dá 9. Então, aí se você listar os múltiplos de 3, o 9 tiver ali dentro, então esse 72, você não precisa nem fazer conta. Você já diz que o 72 é um número divisível por 3, tá? Então, se eu for de 3 em 3, 0, 3, 6, 9. Então, é divisível por 3. Vou botar outro exemplo aqui, tá? 573. 573. Bem, professor, será que esse número é divisível por 3 sem eu fazer conta? Vamos ver. Vamos somar o 5, vou somar mais o 7. Tem que somar os algarismos, mais o 3. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 15, né, professor? 7 mais 3, 10, mais 5, 15. Então, aí você vai pensar, se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 15? 3, 6, 9, 12, 15 é. Então, se você pegar a calculadora ou fizer no rascunho, dividir o 573, vai deixar resto zero. Então, se você somar os algarismos e ele for um múltiplo de 3, o número é divisível por 3, que está aqui, tá? Então, divisibilidade por 4, o número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Gente, também tem outro aqui, ó, divisível por 4, e também os últimos algarismos terminarem em 0, 0, tá? Então, se os dois últimos algarismos for divisível por 4, ou for múltiplo de 4, ele é divisível. Ou supor aqui, ó, 124. Se o número dá para dividir por 4, bem, os dois últimos algarismos, quem são os dois últimos algarismos? O 24. 24 dá para dividir, é múltiplo de 4? É, ó, 4, né? Mais 4, 16, 0, 4, 8, 12, 16 e 4, 16. Vamos lá, me perdi. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ó, 24 é múltiplo, tá? É só você olhar os dois números. Se eles for múltiplo de 4, e divisível por 4. Não precisa nem fazer conta. Você já sabe que se você fizer conta vai dar resto zero. E ele terminar em 0, 0, tá? Eles esqueceram de acrescentar aqui. Para o número ser divisível por 5 é fácil, ele tem que terminar em 0 ou 5. Se ele terminar em 0 ou 5, ó, os algarismos das unidades, se for terminar em 0 ou 5, vou botar os exemplos aqui. Ó. O 125, ele é divisível, termina em 5, então é divisível por 5. Deixa resto zero, gente, tá? Se fizer a conta, vocês vão achar resto zero. O 100 é divisível por 5, termina em 0. Somente terminando em 0 ou 5. 625 termina em 5. Então, é divisível por 5, tá? Agora, isso aqui é legal. Isso aqui você vai fazer dois testes. Divisibilidade por 6. Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. Por exemplo, o 72. 72 é divisível por 2? É, porque ele é par, professor. E ele é divisível por 3? Sim, ó, somamos algarismos dá 9, então ele é divisível por 6. Vou botar outro exemplo aqui, ó. O 45, ele é divisível por 2? Não. Então também não é por 6. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, mas ele é por 3.
tá? Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Vou botar outro exemplo aqui. Botei um que é e o que não é. Vamos botar lá o outro número. Vou botar aqui o 900, por exemplo. Professor, 900 é par, ele termina em 0, então é por 2. Professor, se eu somar os algarismos 9 mais 0 mais 9, vai dar 9. E é por 3 também. Então, quando é por 3 e por 2, é por 6. Tá? Então, aqui, vamos para os exercícios, gente. Então, o que ele quer aqui? Ó? Qual dos números, né? Qual dos números estão entre os múltiplos de 9 e os múltiplos de 9 menores que 50? Qual os números aqui estão na outra aula, eu trago a resposta, tá? Qual os números a seguir estão entre os múltiplos de 9? Eles são múltiplos de 9, mas tem que ser menor que 50. E aí, quais deles? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos lá, vamos ver o que ele... A professora Mara pediu que o aluno dissesse o menor múltiplo de 4, que cada aluno dissesse o múltiplo de 4 em ordem crescente. Tem uma figura aqui, gente, ó. Aí o aluno falou aqui, ó, 0, né? Aí esse aluno falou 4. Aí esse aluno, deixa eu ver, o aluno ou a professora? A professora falou 8, né? A professora Mara pediu a um aluno que dissesse o menor múltiplo de 4, e cada aluno disse um múltiplo de 4 em ordem crescente, né? Aí um falou 0, outro falou 4, outro falou 8. Assim, sem pular nenhum número, cada um dos 35, tinha 35 alunos na sala da classe, teve sua vez de falar. Qual foi a resposta do 10º aluno? E do 20º? E do último? Né? Então, gente, você vai ter que listar 35 vezes, paciência, 35 vezes múltiplo de 4, tá? Aí você vai achar a resposta do 10º, do 20º e do último. Aí você vai achar aqui, ó, tá? Então, vamos para a questão 3. Vou falar de algumas, tá? Miriam tem 90 fotos para colocar em seu álbum, sabendo que cada página deve conter a mesma quantidade de fotos. Responda as questões abaixo. Se o álbum tiver 15 páginas, quantas fotos poderá colocar em uma página? Então, continha dividir, né, gente? Ela poderá colocar 4 fotos em cada página? Por que não? Porque sim e por que não? Justifique sua resposta. Gente, divisibilidade, tá? Quais serão as possíveis quantidades de fotos que cada página, se obtiver 10, tiver mais de 10 e menos de 50? E aí? Vamos lá. Aqui a questão 4. Determine os divisores, gente, de 11, 18, aquelezinho que eu falo, ó, um Dzão, botar o número ali dentro, né? Bota o número aqui dentro, de 11, é só um exemplo. E lista os divisores dele, tá? Quando o número é primo, 11 é primo, gente, tá? Lembra disso? Quando é primo, quando o número é primo, gente, é por 1 e por ele mesmo, tá? Eu vou dar essa dica aqui para vocês, ó. O 11 é por 1 e por ele mesmo. Somente esses são os divisores de 11. O 11 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5. Só dá por 1, que é 1 é divisor de qualquer número, e por 11 mesmo. Tá? Esses são essa é um caso particular dos números primos. Tá? O 18, 25 e 90 vocês vão ter que listar aí. Qual é o divisor de 36, que também são divisores de 42? E qual é o maior dos divisores comum entre os dois, tá? Vocês vão listar os divisores de 36 e os divisores de 42. Vocês vão ver qual o maior dos divisores que são iguais e o menor. Então, show? Peraí. Vamos lá. Quais são os divisores que também... Ah, tá. Que também são divisores de 42, tá? Então, gente, olha aqui. Vou dar um exemplo aqui nesse exercício. Vamos supor que aqui seja 10, né? 10, e aqui seja, vamos supor, 20. Aí ele quer saber os divisores de 10, né?
Divisores de 10 a gente já fez, lembra disso? A gente já fez os divisores de 10. Vamos lá, os divisores de 10 Vamos lá. 1 é divisor de qualquer número. Ele é por 2, porque ele é um número par. Não é por 3, não é por 4, é por 5. Quando chegou a metade dele, é por ele mesmo, tá bom? É isso que ele quer no exercício, que você liste os dois divisores. Agora, os divisores de 20. O de 20, gente, ele é por 2, né? É por 1, quer dizer, sempre. Todos os divisores têm que ser por 1. Ele é par, é por 2. Ele não é por 3, tá? Lembra da sominha, né? Somar os algarismos. Não, é por 4, né? É por 5. Não é por 6, não é por 7, não é por 8, não é por 9 também, é por 10. Chegou a metade dele, o próximo é ele mesmo. Então, fechou aqui. Bem, vamos comparar agora o que ele quer aqui. Quais são os divisores? Quais são os divisores que são no mesmo, né? Que estão no mesmo, estão em um e o outro ao mesmo tempo. Ó, os que são iguais estão em um e o outro ao mesmo tempo. O 2, ó, 1, né? O 2, que estão em um e o outro ao mesmo tempo. O 5 e o 10, né? Aí ele está perguntando, e qual o maior comum? O maior comum é o próprio 10, né? Opa, fugiu, né? Cadê para onde? Então a resposta seria essa. Tá? Então a resposta seria essa. Aqui são os comuns e aqui é o maior dele. Então ele quer isso. Ele quer que você liste os divisores de 36 de 42. Vocês vão achar os comuns e vão achar também aquele que é maior. O número é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Isso é fácil então. Ó. Divisível por 3 e por 5 está lá nas dicas que eu dei. Qual dos números a seguir são divisíveis por 15? Ele tem que ser por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Tá? Quando não for, então qual dos números são divididos por 15? Vocês vão verificar cada um. Tá? Então vou parar a aula por aqui hoje, as dicas. Depois na outra aula a gente vai falar de números primos, que a gente já falou muito, e números compostos, tá? E vai falar também de decomposição, que a gente já falou na aulinha extra, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui na aulinha de hoje. Porque nossa aula é curta, né, gente?